O nome do Senhor. Em 1997, tem algum jeito de eu falar daqui de baixo? Pode? Vocês querem descer também? Isso, aí fica todo mundo... Isso, aí, em vez de vocês me olharem pelas costas, que é o meu melhor lado, aí eu fico mais perto de vocês e eu acho que vai dar mais certo. Em 1987, isso, ou é 1997? Não, 1997. Fala assim, ih pastor, você está ruim. 1997, isso mesmo, nós fomos fazer um programa em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. Era um domingo à noite, estava no ginásio lá da escola, e eu recebi um bilhete, e no bilhete estava escrito assim: Pastor Josué, eu gostaria muito de estar no seu programa hoje à noite, mas infelizmente eu não posso porque eu estou doente, e eu estou orando para que dê tudo certo. Assinado Eucina. Aí depois do nome ela faz uma observação, ela diz assim: será que porventura o senhor poderia me fazer uma visitinha? Aí no outro dia, quando nós estávamos voltando para Nova Friburgo, onde nós trabalhamos lá, no início da Novo Tempo, eu disse para minha esposa Noeli, eu falei, Noeli, vamos passar lá na casa da irmã Ucina para fazer essa visita? Vamos. Aí nós pegamos o endereço e fomos, chegamos num lugar longe do centro, rua sem asfalto, a última casa da rua, uma casa pequena, uma casa muito humilde, uma casa de madeira. Batemos palmas e perguntamos se ali era a irmã Ucina que morava, e alguém disse, aqui mesmo. Eu disse, eu sou o pastor Josué e eu vim fazer uma visita. Falou, espera um pouquinho. Aí foi lá, falou, pode entrar por favor. E nós entramos, uma casa bem pequena. Do lado direito havia uma porta que dava acesso a um quarto, e bem de frente à porta havia uma cama onde a irmã Eucina estava deitada. Quando nós entramos e ela nos viu, parece que eu estou enxergando, ela levantou, sabe? Levantou um pouco da cama assim, e o olho dela brilhando, falou assim, pastor, eu não acredito que o senhor veio. Falei, mas a senhora não me convidou? Eu estou aqui. E aí nós começamos a conversar um pouquinho. Começamos a conversar, ela começou a contar sobre a vida dela. Ela falou, pastor, eu não tenho duas pernas. Eu num acidente perdi minhas duas pernas. E ultimamente eu ando adoentada. Eu estou com uma situação assim um pouco complicada, estão começando até algumas escaras nas minhas costas e tal. E eu não tenho estado muito bem. E aí ela disse o seguinte, de vez em quando eu estou bem, eu me levanto para fazer umas costurinhas. Eu falei, mas como que a senhora faz para acionar? Ela disse assim, eu tenho uma máquina elétrica. Eu falei, mas como que a senhora faz para acionar o pedal se a senhora não tem pé? Ela disse, eu aciono com o cotovelo. Então ela acionava com o cotovelo o pedal e ela fazia as costurinhas. Aí ela disse uma coisa que me chocou. Ela disse assim, pastor, metade de tudo aquilo que eu ganho com as minhas costurinhas, eu dou de oferta para a Voz da Profecia. Talvez alguns não saibam o que é a Voz da Profecia. A Voz da Profecia é um programa de rádio, né, que já está no Brasil desde 1943. E o Arautos, o rei, canta para esse programa, a Voz da Profecia. E hoje esse programa se tornou mais um programa de televisão do que de rádio, né? Mas também funciona na Rádio Novo Tempo. E ela disse assim, a metade de tudo aquilo que eu ganho, eu dou de oferta para a Voz da Profecia. Aí eu fiquei pensando assim, o que é que faz uma pessoa pobre, em situação difícil, de saúde, o que é que faz com que ela se esforce, se sacrifique para doar a metade do seu ganho para a obra do Evangelho?
E não é difícil a gente descobrir. Ela visualizava que através dessa oferta, muitas pessoas estariam podendo ouvir a palavra do Evangelho da salvação para a transformação de pessoas. Eu fiquei muito impactado com isso que eu ouvi. Aconteceu com o apóstolo Paulo algo semelhante. O apóstolo Paulo estava na sua terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo estava na sua terceira viagem missionária. E nessa viagem ele estava coletando algumas ofertas para levar para Jerusalém, para a igreja empobrecida de lá. E no seu itinerário ele ia fazendo essa coleta. E a ideia dele era que essa oferta pudesse demonstrar uma unidade entre as igrejas gentílicas e a igreja de Jerusalém. Era como se fosse uma contribuição das igrejas filhas para a igreja mãe. E aí ele chegou na Macedônia. Ele sabia que na Macedônia as pessoas, os irmãos, eram muito pobres. Você sabe o que é ser muito pobre? Tem uma música, acho que do nosso, acho que se tornou até meio folclore nosso, diz assim: eu sou pobre, pobre, pobre. O que significa isso? Eu já fui procurar na internet, tem alguma coisa a ver lá com a França e não sei o quê, mas o que ficou na minha cabeça é o seguinte: eu sou pobre de marré, 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 significa que eu sou muito pobre. Eu sou muito pobre. E quando chegou lá, na Macedônia, o apóstolo, ele pregou, fortaleceu, vivificou a igreja e foi se despedindo da igreja. E aí eles disseram assim: apóstolo, mas o senhor não vai fazer a coleta da oferta que o senhor está fazendo em todos os lugares? Não, eu acho que nós já temos suficiente, porque ele não queria constrangê-los. Pode deixar. Falou: mas apóstolo, nós queremos contribuir, nós queremos participar. E o apóstolo Paulo, ele ficou tão impressionado com essa atitude dos macedônios, que ele escreve aos coríntios. Na segunda carta do capítulo 8 aos Coríntios, você pode inclusive abrir a sua Bíblia para ir acompanhando a leitura. 2 Coríntios, capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta motivando os coríntios na graça da generosidade. Então, no capítulo 8 e 9, quando o apóstolo Paulo menciona a graça, ele está falando sobre a graça da generosidade. Graça da generosidade. E olhem o que está escrito no verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas da Macedônia. Dá uma olhada aqui no mapa, aqui na frente. Você consegue enxergar aqui a Macedônia? E a Macedônia tinha pelo menos 3 cidades mencionadas ali na Bíblia, que era Bereia, Tessalônica e Filipos. Então, quando ele está falando da igreja da Macedônia, ele está se referindo a essas igrejas, mas especialmente a igreja de Filipos. Então o apóstolo Paulo, agora nessa segunda carta, falando aos coríntios sobre a graça da generosidade, ele cita a igreja da Macedônia. E aí no verso 2 diz: porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria. Pergunto: é possível ter alegria em meio à tribulação? O que você acha? Se ele está dizendo é porque sim, né? Mas é difícil, não é? Então, que tipo de alegria é essa? Que transborda na alma em meio às tribulações. Sabe que alegria é essa? É uma alegria que nenhuma circunstância ruim pode nos tirar. Sabe qual é? É a alegria da salvação em Cristo Jesus.
Você pode estar passando uma situação financeira muito difícil, mas a alegria de Cristo Jesus, ela não é roubada de você. Você pode estar passando um drama familiar, uma doença, uma situação, mas a alegria da salvação, ninguém pode tirar isso de você. E eles tinham essa alegria mesmo em meio à tribulação. E aí diz: e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha o contraste. Profunda pobreza, parece que o apóstolo Paulo estava dizendo assim: eles são pobres, pobres, pobres de marré, marré, marré. Ele diz: a profunda pobreza deles foi superada pela grandeza da riqueza da generosidade dele, para a grande riqueza da generosidade que eles tinham. E isso impressionou muito o apóstolo. Ele diz: eu preciso compartilhar isso. E ele escreve essa carta aos Coríntios que chegou até nós. Esse escritor romano, Tito Livio, ele menciona a situação da Macedônia naqueles tempos, em que ela foi empobrecida pelos romanos, que tiraram tudo de valor que eles tinham, não é? O ouro, a prata, o minério, inclusive através de impostos. E aconteceram 3 guerras que empobreceram a Macedônia. A primeira guerra de Júlio César e Pompeu, a segunda de Otaviano e Antônio, e a terceira de Brutus e Cássio. Acrescentando-se a tudo isso, né, a ação de Roma, as guerras, para o povo de Deus, aconteceram as perseguições. E tudo isso empobreceu de maneira profunda aquele povo, aqueles nossos irmãos. E aí no verso 3 e 4 diz: porque eles, falando dos macedônios, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. O apóstolo nem queria fazer a coleta. O apóstolo nem queria, e eles disseram assim: nós queremos participar. Então eles não foram constrangidos a darem uma oferta. Voluntariamente, do coração deles, partiu essa iniciativa. E notem, que coisa interessante. Sabe quem doa mais proporcionalmente? São os pobres. Os pobres normalmente ajudam os pobres. Por quê? Porque quem é pobre sabe quanto dói a pobreza, não é verdade? E quando você sabe quanto dói, você se sensibiliza, não é verdade? Eu me lembro de uma ocasião em que houveram enchentes e desabamentos lá em Teresópolis, Petrópolis, na região de Nova Friburgo, e estava um caos, a reportagem estava mostrando uma série de coisas, e aí mostraram uma casa de uma pessoa pobre, e a casa, desde a varanda até a cozinha, tinha colchões. E aí a dona da casa foi entrevistada, disse: o que está acontecendo aqui? Ela disse assim: eu abri as portas para as pessoas que estão desabrigadas, mas vocês aqui quase não têm espaço. Mas diz: aonde cabe um a gente coloca. Sabem por quê? Porque ela, como pobre, sabia o sofrimento e a penúria que os outros estavam enfrentando. Era isso que acontecia com aquele povo da Macedônia. E o texto continua: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também... Aí eu não estou conseguindo ler. Você pode ler essa parte em amarelo que está aí? Eu não estou conseguindo ler. Você pode ler? E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também... Uau! E aí a gente começa a perceber a base da atitude deles.
Era uma atitude que vinha de uma entrega do coração e da vida para Deus. Primeiro eles se entregaram para Deus e diz: meu Deus, a nossa vida é tua, tudo que nós temos é teu, nós somos teus. E sabem, nessa entrega completa que eles fizeram a Deus, eles demonstraram o que a Bíblia sempre fala, de que o doador vem antes da oferta. Deus está interessado no doador, na pessoa, e a oferta vem como consequência da sua entrega, e era isso que estava acontecendo com eles. Primeiro eles entregaram a vida, e como consequência disso, alinharam a vida deles com o propósito de Deus. E o texto continua, diz: pois conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O apóstolo Paulo, ele está criando um argumento para os coríntios, para que eles sejam motivados à generosidade. E ele usa então o exemplo dos macedônios, e ele usa então o exemplo de Jesus. Ele diz assim: Jesus que era rico se fez pobre. Como que você entende isso? Jesus que era rico, ele tinha algumas casas de aluguel, algumas fazendas. Do que é que ele teve que abrir mão? Aqui está falando da encarnação. Quando diz que Jesus se tornou pobre, é que ele se encarnou, porque ele era o rei do universo, o Criador. Ele se torna como se fosse uma criatura, e ele diz: o sacrifício de Jesus foi muito grande, para que vocês pudessem ser enriquecidos. E aí a pergunta que ele fazia para os coríntios é: com esse exemplo de generosidade, como é que a gente não vai ser generoso? Mas continua, o apóstolo continua, e ele diz no verso 7, que é a parte central do nosso tema. Ele diz: como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. O apóstolo Paulo, em outras palavras, ele estava falando aos coríntios o seguinte: vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós. E aí ele diz: destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Quando você lê a Bíblia, você lê assim: bom, o apóstolo Paulo escreveu para os crentes em Coríntios, que legal, isso aí serve para uma referência para mim. É assim que você lê a Bíblia? Alô? Assim é não. Ou você lê a Bíblia: o apóstolo Paulo escreveu inspiradamente para os coríntios, e essa palavra que chega até nós é a própria voz de Deus. É assim que você entende? Sim ou não? É assim que a gente entende. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, ele disse que eles deveriam crescer na graça da generosidade, assim como aconteceu com os macedônios. E Deus está nos dizendo hoje que nós também deveríamos crescer na graça da generosidade. E aí vem a pergunta: pastor, o que isso tem a ver com a gente hoje? Vamos ler alguns textos. Primeiro, de Conselho sobre Mordomia, página 37, diz assim: tivesse o nosso povo o amor de Deus no coração, estivesse cada membro da igreja imbuído do espírito de sacrifício próprio, e não haveria falta de recurso para as missões nacionais e estrangeiras. Os nossos recursos se multiplicariam, abrir-se-iam 1000 portas de utilidade, e nós seríamos convidados a entrar. Então, se houvesse amor no coração, o espírito de sacrifício próprio, não haveria falta de fundos. Os bens se multiplicariam e nós seríamos convidados a entrar. A igreja tem necessidades nacionais e internacionais, sim ou não?
dá para ver. A APAC tem necessidades? Tem necessidades. Notem, nós conseguimos atender apenas 1/3 das solicitações, das ajudas que chegam até nós. Porque o valor que nós temos lá para ajudar, ele é baseado nas ofertas. Se as ofertas fossem maiores, nós poderíamos alcançar muito mais gente. 1/3 das igrejas do campo são salões alugados. 30% das nossas igrejas são salões alugados. Nós temos igrejas em lugares carentes, em muitos lugares. Alguns dos salões alugados nem tem sala para as crianças, elas ficam no corredor. Nós temos limitações no plantio de novas igrejas por falta de recursos. E eu tenho certeza absoluta que nós temos várias demandas, não é, pastor? Várias demandas aqui no distrito, várias necessidades. E aí diz que se nós tivéssemos o amor de Cristo no coração, um espírito de sacrifício próprio, não faltariam recursos para as missões nacionais e estrangeiras. Os recursos se multiplicariam e nós seríamos convidados a participar. Como acontecia com Israel para fazer frente às necessidades espirituais? A fim de promover a reunião do povo para o serviço religioso, bem como para se fazerem provisões aos pobres, exigia-se um segundo dízimo de todo o lucro. Então eles devolviam 10% de dízimo e davam 10% de oferta. Mas segue, diz, as contribuições exigidas dos hebreus para fins religiosos e caritativos montavam a 1/4 completa de suas rendas. 1/4 completa quanto é? 25%. 10% de dízimo e chegavam a 15% de ofertas. E às vezes chegavam a 23% de ofertas. E aí veja, o que aparece na nossa cabeça imediatamente é isso. Uma taxa tão pesada sobre os recursos do povo, poder-se-ia esperar que os reduzisse à pobreza. Sim ou não? Claro, você tem 100, tira 30, fica com 70, ficou com muito menos, vai faltar. Não é isso? Vai empobrecer. É isso que vem na nossa cabeça. Mas olha o que diz aqui. Mas ao contrário, a fiel observância desses estatutos era uma das condições da sua prosperidade. E agora eu gostaria que você fizesse uma pergunta para mim, por favor. Você fizesse para mim. Pastor, como isso acontecia? Você pode perguntar, por favor? Não sei. Se você tem 100 e tira 20, tira 30 ou 40, você fica com menos. E como é que esse menos se torna mais? Eu não sei. Como é que 5 pães e 2 peixes se multiplicam em alimento para mais de 5.000 pessoas? Eu não sei. Como é que a farinha da panela da viúva de Sarepta e o óleo da sua botija não acabavam? Eu não sei. Agora, uma coisa eu sei: nós temos um Deus todo-poderoso que é capaz de fazer todas as coisas. E não dá para a gente entender a matemática de Deus. Na matemática de Deus, 90, 80 ou 70 é igual a 100 ou mais. É uma coisa incrível, incrível. E aí vem esse texto, de Testemunhos Seletos, volume 1, página 371, que diz: agora Deus requer não menores, mas... Agora Deus requer não menores, mas maiores dádivas que em qualquer outro período da história do mundo.
Duas coisas. O que significa agora? Alô? O que significa agora? Hoje. 2019. Hoje. Outubro. Que dia é hoje? 19 de outubro. Hoje. Agora. E aí diz: Deus requer não menores, mas. Agora raciocina comigo, como era no passado. Vocês lembram que eu disse para vocês do que acontecia com Israel no passado? E Deus diz assim: agora é tempo de nós termos não menores, mas maiores dádivas do que em qualquer outro período da história do mundo. Em 2006, eu ouvi o que vocês estão ouvindo hoje. Pastor, e eu não tinha um plano sistemático de ofertas. Eu ofertava, mas eu não tinha um plano, mesmo sendo pastor. E quando eu ouvi isso, eu falei: acho que eu entendi. Deus quer que eu cresça na graça da generosidade. E eu, pelo que eu vi por esses textos, eu sei que isso é da vontade de Deus. E eu então decidi, a partir daquele momento, a separar 10% de oferta. O que eu devolvia de dízimo, eu ia separar agora de oferta. Mas justamente nesse ano, a minha mulher parou de trabalhar. E ela ganhava mais que eu na época. Nessa época ela mandava em casa. E eu fiquei pensando assim: e agora? O que vai acontecer? Sabe o que aconteceu? Nada. Eu consegui ser fiel e minha vida não mudou. Eu falei: que negócio é esse? Eu acho que esse negócio é de Deus. Falei: então eu vou aumentar. Aumentei, vou dar mais um passo, aumentei para 15%. E aí, as coisas estavam continuando, e eu fui chamado para pregar na igreja de Vila Maria, em São Paulo, e o pastor havia me pedido para falar sobre oferta. Nesse dia, eu estava sentado bem à frente, meditando no que eu ia falar, e veio à minha mente assim: você está lembrado do que aconteceu essa semana? A máquina de lavar nossa queimou, R$400 para consertar. Naquela mesma semana, o nosso carro quebrou, R$220 para consertar. E naquela mesma semana, o ferro de passar roupa na nossa casa queimou, R$18 para consertar. E aí eu sentado, olha aí os pensamentos, né? Fala assim: mas Deus não disse que ia repreender o devorador? O devorador está te comendo. E eu fiquei pensando assim: não é que é mesmo? Olha, eu estou sendo fiel e o devorador está me comendo. Só que do outro lado, o Espírito Santo de Deus diz assim: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus nunca falha. E eu falei: é mesmo. Deus sempre foi fiel comigo e Ele o será sempre. E eu me levantei e preguei com convicção sobre esse tema da oferta. Quando chegou na terça-feira, eu procurei o Reginaldo Bastos. Ele era o contador da associação na época, e eu já tinha falado com ele na semana passada, para ele ver junto, se eu não me engano era telefônica, um assunto de uma conta que eles haviam cobrado a mais. Lembra, Sueli, do Reginaldo? E ele disse: pastor, eu já falei com eles, vou ver a resposta. Aí daqui a pouco ele me ligou, ele disse: pastor, eles disseram que amanhã eles vão estar depositando na sua conta. Eu falei: que maravilha. Sabe quando você está com as suas finanças, né, sendo atacadas, você quer arranjar, né, reforço em qualquer lugar. Eu falei: bom, que entre 90 ou 100 reais já vai ajudar.
No outro dia, eles fizeram muito com a devolução de dízimos. Porque, em primeiro lugar, eu achava que o que sobrava para mim não seria suficiente para a minha vida, para mim poder trabalhar e sobreviver. E eu também não concordava, porque eu achava que a igreja não iria utilizar corretamente. Após ouvir um sermão sobre fidelidade, Jarbas aceitou o apelo para devolver o dízimo. Aí eu devolvi o dízimo no primeiro mês. E foi uma coisa incrível, que eu cheguei no final do mês, sobrou. E eu não acreditava que isso pudesse acontecer. E assim foi se sucedendo nos outros meses. Até que chegou um ponto que eu resolvi fazer um pacto com Deus. E eu falei, eu preciso dar oferta também para Deus. E eu comecei fazendo com 1%. Com o tempo, Jarbas foi aumentando esse percentual e, surpreso, via que aquele dinheiro não lhe fazia falta. Nessa época, aqui no escritório, nós éramos em 3 sócios. E aí um dia, conversando com eles, eu resolvi propor para eles para nós fazermos uma sociedade e chamarmos um 4º sócio para essa sociedade. E esse 4º sócio era Deus. E aí nós em conjunto resolvemos fazer isso e chamamos esse sócio, e aí nós partíamos para fazer uma divisão de 4 partes iguais, cada um ficava com 25%. Nós 3 e o nosso 4º sócio, que era Deus, cada um com 25%. Quando um dos sócios quis retirar-se da sociedade, a parte de Deus chegou a 33%. Hoje, Deus é o único sócio de Jarbas, meio a meio. Hoje, o único sócio que eu tenho é Deus. Nós somos sócios em 50%. E eu consigo ter a alegria de perceber isso, que é maravilhoso a gente ter um sócio nesse porte. Nós estamos construindo uma igreja. E nessa construção, algumas vezes eu já cheguei ao ponto de entregar 90% na mão do sócio. E me sobrou 10% só. E essa quantidade que me sobrou foi extremamente suficiente para eu continuar mantendo a minha vida e não acontecer absolutamente nada. E eu pude perceber o poder da grandeza de Deus em função disso. E aconteceu uma outra coisa interessante também, que nessa construção foi necessário se fazer um empréstimo. E quando chegou lá, o montante que teria que ser feito, eles me pediram garantias. E aí eu percebi que essas garantias eu não tinha. E eu olhei para trás e percebi toda a garantia que eu podia dar está colocada na mão do meu sócio. Com essa construção, quantas e quantas pessoas vão poder conhecer esse maravilhoso amor de Deus? Nós estamos construindo uma igreja 4 vezes maior do que a que nós temos hoje. E serão 4 vezes mais pessoas que poderão conhecer a respeito desse amor maravilhoso e poder fazer parte dessa família. E o nosso Deus poderá ser glorificado mais ainda por tudo isso. Você percebeu o que estava por trás dessa dedicação dele? Ele sonhava com uma igreja que tivesse 4 mais potencial para receber pessoas para a pregação do Evangelho. Esse era o sonho dele. E esse sonho se realizou. Foi construída uma igreja para 900 lugares. Ali foi feito no nosso tempo um evangelismo via satélite com o pastor Mark Finley. Você viu o que ele disse, que chegou um momento em que acabou o dinheiro e ele foi ao banco para tentar o empréstimo? E quando ele foi falar com o gerente diz assim: tá bom, você quer esse valor, mas o que é que você tem para garantir esse empréstimo? Ele disse: eu tenho 1 casa e 2 carros. Aí o gerente deu uma risadinha e diz assim: você quer garantir esse empréstimo, esse valor, com apenas 1 carro e 2 casas? Isso não cobre. Até aquele momento, sabe quanto o Dr. Jarbas já havia investido na igreja? 8 milhões de reais. Naquele tempo. E ele só tinha 1 casa onde ele morava e 2 carros. No dia da inauguração, sabe onde estava o Jarbas? Na porta do estacionamento. Parece que eu estou vendo ele agora. Camisa branca, uma gravata azul, sorridente, dando as boas-vindas para as pessoas.
E eu quero perguntar para você: qual é a causa que toca o seu coração? O que é que faz os seus olhos brilharem? O que é que você quer que mais aconteça na sua vida? E às vezes nós somos seduzidos a pensar nas coisas materiais, né? O que eu mais quero é uma casa no campo, um carro não sei o quê. Só que depois que a gente alcança isso aí, a gente nem liga mais. E a proposta de Deus é que a gente invista em coisas que deem retorno para a eternidade. Isso chama-se salvação de pessoas. E um dos métodos que Ele usa para dar base à pregação do Evangelho é através das ofertas. Deus hoje, à semelhança do que estava fazendo com os coríntios, está fazendo um convite para você: cresça na graça da generosidade. Faça um plano, veja se dá certo na sua vida também, como deu certo na vida dos macedônios, da irmã Elcina, na minha vida, do Dr. Jarbas. Veja, faça um pacto com Deus, veja qual é a sua possibilidade, qual é a sua melhor possibilidade, e vai crescendo, e veja o que Deus pode fazer na sua vida. Eu não estou dizendo que você vai ficar mais rico, mas eu estou dizendo que Deus vai abençoar você, para que você seja cada dia mais generoso. Tem uma música que eu quero cantar. Eu não vou pedir para você se levantar, mas eu vou pedir que você pense no chamado que Deus está fazendo para você hoje. O chamado para você crescer na graça da generosidade. Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar.
e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem, vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois, e depois, e depois. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Pode abaixar um pouquinho, por favor, o retorno. Eu quero perguntar para você hoje: você não quer pedir para Deus para colocar em você o poder para você crescer na graça da generosidade? Por que eu estou dizendo isso? Porque nem condições de decidir por nós mesmos a gente tem, por causa do nosso coração egoísta. A gente acha que se nós dermos, nós vamos empobrecer, vamos perder. E nós nos apegamos às coisas materiais, mas elas não nos dão o retorno que nós esperamos. Então eu quero perguntar para você: você não quer pedir para Deus para te dar esse poder? Eu não tenho esse poder, é só Deus que tem. Então eu quero perguntar: você não quer pedir para Deus para te dar o poder para você crescer na graça da generosidade e experimentar as alegrias da generosidade e das providências de Deus na sua vida? Quer pedir isso hoje? Levante a sua mão, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nos dá tanta instrução. Obrigado pela revelação. Obrigado pela experiência de tantas pessoas que têm Te conhecido e têm experimentado a graça da generosidade. E hoje nós fomos motivados a crescermos na graça da generosidade. Mas nós não temos forças, nem poder e nem capacidade. Por isso, nós pedimos que o Espírito Santo de Deus tome conta do nosso coração, da nossa mente e da nossa alma, e nos transforme. E tire o nosso coração egoísta e nos dê um coração semelhante a Jesus, que se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Queremos nos entregar primeiro ao Senhor, a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa motivação. E que o Senhor nos dê a alegria de entendermos que nós estamos participando da salvação e transformação das pessoas. Dá-nos, portanto, uma experiência poderosa e maravilhosa em relação a esse assunto da graça da generosidade. Que o Teu nome seja louvado para sempre. Em nome de Jesus. Amém.